Eu não vou tomar muito do seu tempo hoje à noite. Mas eu quero que essa mensagem depois ela vai ser colocada na internet. Para tanto que você ouça de novo e repetidas vezes, como que você também envie essa palavra para uma outra pessoa, para outras tantas pessoas que precisam tanto dela. 1 aos Coríntios capítulo 4, o verso 1 e o verso 20, só esses dois versos, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 20: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pai, esta é a tua palavra. Na minha boca, ela precisa ser, Senhor, como o mel que adoça o nosso espírito. No coração do teu povo precisa ser como remédio que trata a alma e o coração. Que nesta noite, Senhor, o teu Espírito continue tendo liberdade para fluir neste lugar, operando na vida de cada um dos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem, e graças a Deus. Pode assentar. As palavras do apóstolo Paulo, elas são revestidas de uma autoridade e de uma sabedoria que nos impressiona por demais. O apóstolo Paulo começa dizendo à igreja, aos irmãos, aos crentes da cidade de Corinto. Ele diz: o importante é que os homens, é que as pessoas, o evangelho que nós precisamos não apenas pregar e não apenas falar, ele precisa ser evidenciado através da nossa vida em todas as formas, não apenas verbalmente, mas sobretudo na nossa maneira de proceder, no nosso agir, no nosso dia a dia. Paulo diz: o que importa no final de tudo é que os homens nos considerem. Olhe para cá, por favor. Hoje à noite o Espírito Santo de Deus quer trazer ao seu coração que o evangelho que precisamos viver, ele precisa ser um evangelho que não está enclausurado, não é um evangelho que vem apenas de fora para dentro, um evangelho que cuida de mim, um evangelho que atende a mim, um evangelho que suporta as minhas carências, que fala as minhas necessidades. Paulo diz: o que importa é que os homens, é que as pessoas que estão à sua volta te considerem. Perceba, é claro que a obra do Senhor Jesus na nossa vida, ela é uma obra que nos envolve em todas as áreas. O Senhor Jesus, ele vem para dentro da nossa vida e a sua plenitude, ela fala disso. Ele nos atende em todas as questões, emocionais, financeiras, profissionais, familiares, espirituais, tudo. Todavia Paulo está dizendo: de nada adianta expressarmos um evangelho, mas um evangelho que fica guardado, enclausurado, retido dentro de nós.
Importa é que os homens. De nada adianta você, conforme as palavras do apóstolo Paulo, de nada adianta você se considerar algo diante de Deus. De nada adianta você se considerar uma santa mulher de Deus. E claro, não é errado você olhar para dentro de si e buscar esse aperfeiçoamento diário. Mas de nada adianta eu olhar para o espelho e eu apenas me considerar. Mas a pergunta é, o que o mundo considera? E a palavra considerar significa olhar com detalhe, observar atentamente. Lembra do Senhor Jesus, quando Ele chama os seus discípulos e Ele faz a eles uma pergunta: quem o povo considera que eu sou? Jesus sabia exatamente quem Ele era, mas Ele queria saber o que as pessoas diziam ao seu respeito. Qual é a consideração que as pessoas que trabalham com você têm a seu respeito? Qual é a consideração que o seu vizinho de apartamento, que o seu vizinho da direita ou da esquerda, qual é a observação que eles têm ao seu respeito? Qual é o tipo de consideração que é feita? Qual é o tipo de comentário que é feito, não na sua presença, mas sobretudo na sua ausência? Hoje vai ser rápido, hoje não dá para eu falar pausadamente tanto quanto gostaria. Jesus pergunta para os apóstolos, para os discípulos, quem as pessoas dizem, quem eles consideram que eu sou. Uns dizem que o Senhor é isso, que João Batista é um profeta, isso e aquilo outro. Aí Jesus diz, e quem vocês consideram que eu sou? Qual é a visão, a opinião, a ideia que vocês têm ao meu respeito? Não que Jesus precisasse, e não que você precise, que as pessoas fiquem afirmando ou reafirmando para você a sua relevância, a sua fé, o quanto você é importante, o quanto você é de Deus, o quanto você é santo, o quanto você é isso ou aquilo. Não. Mas Paulo olha para os irmãos e Paulo diz, o que importa não é o que nós simplesmente consideramos a nosso respeito, mas o que importa é o que as pessoas consideram acerca daquilo que nós estamos expressando no nosso dia a dia. E ele disse, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Fala comigo, ministros de Cristo. Um ministro, ele nada mais é do que um representante. O ministro nada mais é do que alguém que recebeu de uma autoridade superior uma delegação, uma autoridade, uma autorização para representá-lo em algum negócio. O que é um ministro? Um ministro é alguém que fala em nome de uma autoridade, de um governo superior. De modo que quando nós andamos pela rua, de modo que quando estamos no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, façamos o que tivermos que fazer. O que importa é que as pessoas olhem para nós e digam, eis ali um ministro. Eis ali uma ministra. Eis ali um representante, porque Cristo hoje, Ele não se revela fisicamente como em seus dias, em carne e osso, mas hoje Ele se revela através do Evangelho, não apenas deste aqui, mas deste aqui. Importa que as pessoas olhem para nós e elas digam, eis ali. Eu compartilho isso sempre com os irmãos e eu amo isso. Eu amo isso, aonde eu vou, se alguém me reconhece naquele lugar. Isso aconteceu comigo hoje pela manhã cedo. Hoje de manhã eu fui ao mercado, evangelista Ivan. Logo cedinho,
Fui comprar algo para o café da manhã. E quando eu estou chegando na porta daquele mercado, vem ao meu encontro um rapaz saindo daquele lugar. E ele abre os braços e ele diz: "Ô meu pastor!" Ele não frequenta a nossa igreja. "Ô meu pastor, a sua bênção." Ele não é membro desta igreja, mas de alguma maneira ele considera. Importa é que considerem você como ministro, como representante de uma autoridade superior. E ele disse mais: dispenseiros, fala comigo, dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Um dispenseiro é um administrador, é um mordomo. Importa que os homens, quando olhem para mim, importa que os homens, quando olhem para você, nos considerem como ministros, como representantes de Deus e como administradores dos seus mistérios, como pessoas que estão encarregadas de distribuir a este mundo a revelação, ou seja, trazer à tona, trazer à luz aquilo que antes estava oculto aos olhos, ao coração, à mente do homem pecador. Importa é que as pessoas olhem para mim, olhem para você e vejam uma lâmpada ambulante. Sois vós lâmpadas ambulantes? Sois vós lamparinas no meio da escuridão? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre os montes, nem tampouco se coloca debaixo de uma mesa a lâmpada que deveria ter sido colocada no alto. Cabe a mim e cabe a vocês, independente da sua idade, da sua condição, ser um administrador, ser uma administradora dos mistérios de Deus. Porque o que é a fé? A fé é um mistério. Mas não é aquela fé, diz assim, crê, porque crê até o diabo crê, porque conhece Deus melhor do que muita gente. Esteve com Ele, foi criado por Ele, mas um dia foi lançado fora da presença dEle. Olhe para cá. Importa que os homens olhem para nós e vejam em nós homens e mulheres responsáveis por revelar ao mundo os mistérios de Deus. Uma fé que não é teoria, mas uma fé que pode ser vivida na prática todos os dias da nossa vida. Quais são os mistérios de Deus? Quer mistério maior do que o mistério do perdão? Domingo eu falei aqui com os irmãos sobre a reconstrução da fé, que quando Jesus está conversando com os discípulos, e os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Não é porque eles queriam ver mais milagres acontecendo, é porque Jesus disse: vocês têm que aprender a perdoar. Perdoar é um dos mistérios mais ocultos ao coração do homem carnal. Por quê? Porque o homem carnal não entende a linguagem do perdão. O homem carnal entende a linguagem da vingança. O homem carnal entende o olho por olho, dente por dente. Mas os dispenseiros dos mistérios, acho que não tem nenhum aqui. Os dispenseiros dos mistérios são aqueles que dizem: se me bater de um lado, aproveita. Se precisar caminhar contigo 1 quilômetro, caminhar faz tão bem para a saúde, andemos 2.
Porque só pode ser perdoado quem aprendeu a grandeza de perdoar. Mistério. Quer maior mistério que o mistério da prosperidade? O homem carnal entende que quanto mais ele guardar, que se possível tirar do outro para tomar para si, mais ele terá. Na cabeça do homem carnal, vale tudo para crescer, inclusive usar as costas do outro como escada, como trampolim. O homem espiritual não. O homem espiritual, os dispenseiros dos mistérios de Deus, estão dizendo assim, que o que Deus preparou, que o que Deus tem para mim, ladrão não rouba, ferrugem não consome. Que as coisas de Deus, as coisas preparadas por Deus, a prosperidade pelo padrão de Deus, ela não está pelo reter, ela está pelo entregar. Quanto mais eu plantar, mais eu colherei. E a qualidade dos meus frutos está proporcionalmente. Esses dias o Jaime estava fazendo prova, está fazendo prova na escola, e a Fernanda estava estudando com ele. Eu sou péssimo em matemática, péssimo. Mas eles estavam estudando proporções. Uma coisa está diretamente, proporcionalmente ligada a uma coisa, ou inversamente ligada a outra coisa. E eles estavam estudando e eu estava ouvindo e estava lembrando disso. Que a qualidade da minha colheita é proporcional à qualidade do meu plantio. Mas o homem carnal não entende isso. É preciso que os mistérios nos sejam revelados. Quer mistério maior que o mistério da graça? Graça que é favor que eu não mereço. Graça que é Deus fazendo tudo por aqueles que não têm condição de fazer absolutamente nada. Cabe a você, cabe a mim, sairmos por este mundo desvendando, revelando, administrando, servindo ao mundo na revelação destes mistérios incompreensíveis à mente humana, mas a alma clama por esta revelação. E Paulo conclui o verso 1 dizendo: assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí pulamos lá para o verso 20. Porque no verso 20, Paulo dá a explicação. Porque o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida. Jesus disse: o reino de Deus não é bebida. Mas o reino de Deus é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O reino de Deus é o governo de Deus, não só neste mundo, irmãos. Olha para cá, por favor. A gente tem que ter um entendimento elevado. Irmãos, está tão fácil para nós hoje. Hoje a gente pega isso aqui, porque já aconteceu, a gente estuda pela experiência daqueles que vieram antes de nós, mas os discípulos estavam vivendo isso em tempo real. Os discípulos, os judeus estavam e até hoje estão aguardando um Messias governador, um Messias imperador, um Messias ditador, que vai implantar um governo terreno, um gabinete terreno, um reinado humano. E aí aparece o jovem Galileu.
E pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Aparece o filho do carpinteiro, o filho da dona Maria, do seu José. E ele começa a andar pela terra, dizendo: o meu reino não é comida. Vocês estão esperando algo do lado de fora, mas o governo começa aqui dentro. Como é que nós esperamos que Deus venha governar e Deus venha alterar as circunstâncias, as situações à nossa volta, se nós não permitimos o reino dele, a vontade dele, o governo dele, o domínio dele começar dentro de nós? Como é que nós queremos, vem comigo, como é que nós queremos que Deus mude as coisas ao nosso derredor? Nós queremos que Deus mude o nosso patrão, queremos que Deus mude o marido, queremos que Deus mude a esposa, queremos que Deus mude o filho, queremos que Deus mude o vizinho, queremos que Deus mude todo mundo, mas não permitimos. Porque o reino de Deus, o governo de Deus na nossa vida é o verso 20. Põe na tela para mim, por favor. Olha aqui no telão todo mundo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus, o governo de Deus não consiste em sair por aí dizendo eu sou crente. O reino de Deus não consiste em uma filosofia, em um discurso que é agradável aos ouvidos. O reino de Deus não consiste em uma mensagem de autoajuda. O reino de Deus não consiste em uma palavra, ai que maravilha, ai eu amei ouvir essa pregação hoje, mas o que o governo, o que o reino, o que esta palavra mudou dentro de mim? O reino de Deus não consiste em convencer as pessoas a alguma coisa. O reino de Deus não consiste numa ideologia. O reino de Deus não consiste em uma filosofia, em um pensamento positivo, em levar as pessoas a se sentirem melhor consigo mesmo. Já percebeu? Como o evangelho mais pregado no mundo é o evangelho que diz para a pessoa, ou leva a pessoa a se sentir bem consigo mesma? E quem foi que disse que o evangelho é para a gente se sentir bem consigo mesmo? Não entendeu? Quem foi que disse que o evangelho é para a gente aceitar as nossas limitações? Nos aceitarmos, aprenda a se aceitar, a se reconhecer por quem você é. Paulo disse, porque o reino de Deus não tem nada a ver com palavras, mas o reino de Deus tem tudo a ver com poder. O reino de Deus não tem nada a ver com discurso, com retórica, com argumentos. O reino de Deus tem tudo a ver com poder. Poder para quê? Para impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Poder
para expulsar os demônios. Quanto tempo faz que uma pessoa não manifesta na sua mão? Oficial. Será que os demônios não existem mais? Se eu tirasse aqui algum tempo para contar algumas experiências desta igreja com libertação. A gente ia passar a noite inteira aqui, mas eu não quero viver de histórias. Eu quero viver de poder. Eu não quero ficar lembrando do que fomos. Eu quero poder para nos tornarmos. Você não entendeu? Não entenda errado o que eu vou falar agora. Agora eu vou falar devagar, porque eu não quero que você entenda errado. Nós amamos a comunhão. Nós amamos relacionamentos. A família de Deus é um grande relacionamento. Mas nós não podemos nos esquecer que o Evangelho não é apenas aproximar pessoas em laços de amizade, de amor, de carinho, de irmandade, de fraternidade. Isso é precioso, é importante e nós vamos continuar praticando isso. Mas o Evangelho é sobretudo manifestação do poder de Deus. Desculpe, não entendo errado. A gente vive um Evangelho muito romântico. O amor faz parte da nossa vida em Cristo Jesus. Nós aprendemos a amar como Ele amou. Jesus amou a ponto de se compadecer daquela multidão, mas porque eles eram ovelhas que não tinham pastor, andavam fora do poder. Quando Jesus envia os 12, Ele os envia com uma missão muito específica: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Se você entrar numa casa, se você for bem recebido, diga que a bênção esteja neste lugar. Mas se você for mal recebido, sacode a poeira dos teus pés, sai daquele lugar e a bênção sai daquele lugar junto com você. O que é isso? Poder! Poder! Nós precisamos voltar, ou começar para muitos, a caminhar debaixo deste poder. Poder do Espírito não é mover, porque moveres passam. Poder de Deus é sua essência, é seu caráter, é quem Ele é. Ele é poderoso, Ele não se move com poder. Às vezes fala, às vezes não fala, às vezes opera, às vezes não opera. Não, Ele é o Todo-Poderoso e nós precisamos caminhar nesse poder. Pisareis serpentes e escorpiões, comereis alguma coisa mortífera e não vos fará dano algum. O que é isso? Poder de Deus. Poder. As pessoas têm que voltar. Os oficiais lá do Jardim União, Breiro Simar, Breiro Anderson e alguns outros da equipe deles, é que estão encarregados, estão trabalhando na pintura da igreja lá fora. E hoje eu estava aqui à tarde,
E nos instantes que eu estava ali fora, observando o pessoal trabalhar, algumas pessoas passavam na frente da igreja, e algumas paravam, ficavam olhando assim. Mas seguiam o seu caminho. E o Espírito Santo nessa tarde falava ao meu coração que a igreja não pode ser apenas um ponto de referência dentro de uma cidade. Eu estou aqui perto daquela igreja, eu estou aqui na frente daquela igreja. Não. Mas o mundo tem que olhar para a igreja e dizer: se eu entrar ali, a minha vida nunca mais será a mesma. As pessoas têm que entrar aqui, olhar, passar ali na frente e dizer: eu preciso entrar ali, porque a resposta para tudo o que eu estou vivendo está ali dentro. Poder de Deus. Fica de pé no seu lugar comigo.